E aí, galerinha, beleza? Vou trazer aqui para vocês, um conteúdo super bacana que é trabalho de uma força, lá da física. Vamos lá? Vamos! Em primeiro lugar, galera, o que eu quero dizer para vocês, eu vou falar um pouco sobre o trabalho de uma força. Quando você aplica uma força em um objeto, esse objeto ele sofre um deslocamento. Então, o trabalho realizado vai ser igual o produto escalar entre a força e o deslocamento. Então, tanto a força como o deslocamento, eles vão ser o quê? Vetores. Então, o produto escalar de um vetor, nós vamos ter o quê? Um escalar. Quando a gente fala vetor, vocês podem voltar ali na minha aula de vetores e ver uma aula super completa de vetores. Quando a gente fala de vetores, o vetor ele tem sentido, direção e módulo. Ou, como está lá, direção, sentido e módulo. Direção pode ser vertical, pode ser horizontal. Sentido da esquerda para a direita, da direita para a esquerda e assim sucessivamente. Tranquilo? Quando a gente fala módulo, é a quantidade, o quantitativo. Então, quando a gente fala o produto escalar entre dois vetores, a força ela precisa de uma direção, de um sentido e de um módulo. O deslocamento é um outro vetor, também tem sentido, módulo e direção. O produto escalar de duas grandezas vetoriais vai dar como resultado uma grandeza escalar. Então, veja bem, grandeza vetorial, vocês podem ir lá para a minha aulinha de física. Vetores têm sentido, módulo e direção, ou direção, sentido e módulo. Direção, vertical, horizontal, sentido da esquerda para a direita, da direita para a esquerda, e assim sucessivamente. E o módulo é o quantitativo. Tanto a força como o deslocamento é vetor. E o trabalho é um escalar, porque o produto escalar de dois vetores vai dar um escalar. Então para o trabalho, vocês não precisam saber nem o sentido, nem a direção. Tranquilo? Então, o que é o trabalho realizado? O produto escalar entre a força e o deslocamento. Vamos para o exemplo. Eu tenho um meu plano horizontal. Sobre esse plano horizontal, eu vou colocar um objeto azul ali. Então, tem um objeto azul. Imagine que você vai aplicar uma força para puxar aquele objeto. Ele vai estar numa posição inicial x0. Então, você vai aplicar uma força que vai ser uma cordinha ali, Você vai puxar ali, Cordinha, vai puxar, aplicou ali a força. O que é que vai acontecer? Ele vai ter um deslocamento horizontal. Então, entre a minha força aplicada e o meu deslocamento, eu tenho um ângulo θ. Então, aquele azul ali, o azul ali, é o que? É o vetor deslocamento. Então, o que acontece? O objeto ele vai ter aquele deslocamento. Aí, vamos dizer, eu quero saber até aquela posição XF ali. Quem foi meu deslocamento até aquele ponto? Eu bati um retrato ali, o objeto continua andando, né? Mas dali de x0 até xf, eu vou pegar o trabalho realizado entre x0 e xf, que é meu deslocamento, posição final, xf, menos a posição inicial. Então, quem é o produto escalar dessa força e esse deslocamento aplicado ali? Meu produto escalar vai ser quem? O trabalho realizado vai ser igual a força aplicada vezes o deslocamento vezes o cosseno do ângulo θ. Então, quem é esse ângulo θ? Quem é esse ângulo? É o ângulo que forma entre a força e o deslocamento. Então, eu tenho uma força e um deslocamento. Deslocamento nos livros vocês vão achar como D, ou tem livros que puxam como ΔX. O que importa é você saber o quê? Que é deslocamento, é vetor deslocamento. Então, voltando ali, trabalho realizado é o tal, que a gente vai chamar de joules. Tem livros que trazem esse trabalho como o work, ou seja, o W. Então, tal ou W vai ser o trabalho realizado, tá joia? Tal, letra grega, trabalho. W, trabalho também, porque trabalho em inglês é o quê? O work. Então, nos livros vocês vão achar essas duas formas de representar o trabalho. Você tem a força, que é dada em Newton, que vai ser o F. Então, unidade de força é Newton. Você vai ter o ΔX, que é o deslocamento, que é a unidade metros. Unidade no Sistema Internacional de Deslocamento é dada em metros. Você vai ter o ΔX ou D nos livros. E você vai ter o ângulo θ, que vai ser o ângulo que vai formar entre a força e o deslocamento. Vamos lá para algumas dicas que eu vou passar aqui para vocês. Vamos lá? Primeira dica. Eu tenho ali meu bloco amarelo ali. Está sobre o meu plano. E eu vou aplicar uma força F e um deslocamento, e eu vou ter um deslocamento ΔX. Observe que aquele F, a força que eu estou aplicando e o deslocamento ΔX,
formam um ângulo de 0 graus. O cosseno de 0 grau é igual a 1. Então, é 1. Então, quem vai ser o meu trabalho realizado? O F vezes o deslocamento. Uma outra dica. O ângulo, quando a força vai formar um ângulo de 90 graus com o meu deslocamento. Eu vou dizer que meu deslocamento vai partir ali na horizontal e a força está na perpendicular. Vai formar um ângulo de 90 graus. Então, o cosseno do ângulo de 90 graus é igual a 0. Logo, o trabalho realizado pelaquela força F é 0. Qualquer outra força está provocando um trabalho se eu tiver um deslocamento ali na horizontal. Mas a minha força F na vertical não está realizando trabalho neste exemplo, nesta situação. Vamos dar uma outra situação. Quando o ângulo é 180 graus. Então, eu vou botar ali uma força para um lado, um deslocamento para o outro. Então, entre F e ΔX, eu tenho um ângulo de 180 graus. O cosseno de 180 graus é igual a menos 1. O trabalho realizado por essa força vai ser igual a quem? Menos F ΔX. Então, essa força vai ser uma ativa. Isso acontece com a força de atrito, o trabalho da força de atrito. Ok? Tranquilo? Beleza? Ficou claro aí, né? Tem livros que falam que trabalho é representado pela letra W, que trabalho em inglês é work, vai trazer isso para vocês. Então, trabalho, e a maioria dos livros de ensino médio traz o trabalho como a letra grega tal. Então, por isso que a gente fala que trabalho é representado pela letra tal. Em outros livros vão dizer que o trabalho é realizado, vai ser representado pela letra W. Tranquilo aí? Matou? Vamos ver um exemplo? Vamos ali para o meu exemplo. Que está bem aqui em cima. Ó, é só dar uma lidinha aqui em cima. Bora ler comigo? Primeiro, ler, entender, pegar os dados e resolver a questão. Um menino puxa um carrinho com um barbante formando um ângulo de 60 graus. Então, é aquele brinquedo de criança de puxar o carrinho. Então, ele está puxando o barbante e está formando um ângulo de 60 graus. Com o deslocamento, então, entre a força que ele aplica e o meu deslocamento, vai ter um ângulo de 60 graus. Ao longo de uma trajetória retilínea, então ele vai seguir em linha reta. Comunicado a ele uma força constante de 3,0 vezes 10 ao quadrado newtons. Então, a força que ele aplica é 3,0 vezes 10 ao quadrado newtons e o ângulo que forma entre essa força e o deslocamento vai ser 60 graus. Matou. Então, agora vamos para a pergunta. Determinar o trabalho realizado pela força aplicada pelo menino sobre o carrinho, considerando um deslocamento de 14 newtons. Desculpe, um deslocamento de 14 metros. Então, vamos para a questão. Primeira coisa, vamos fazer um desenhozinho. Eu tenho o meu carrinho. Aí no carrinho eu tenho a minha posição inicial. Ele vai puxar ali com a força F naquele sentido. Meu carrinho vai ter um ângulo θ entre a força F e o meu deslocamento. E o meu deslocamento vai seguir uma trajetória retilínea, como está aqui nesse meu problema. Então, eu vou ter meu ΔX. Então, quem é o trabalho realizado? Ele vai ser igual a quem? A F vezes ΔX vezes o cosseno de θ. O cosseno entre a força e o deslocamento. Então, o deslocamento está ali. O trabalho é igual a quem? F vezes ΔX vezes o cosseno do ângulo θ. Quem é esse ângulo θ? É o ângulo entre a força F e o deslocamento ΔX. Tem livros que vão trazer esse deslocamento como D, mas eu prefiro chamar de ΔX, porque vou ter uma posição final e uma inicial. Mas o que importa é vocês saberem o conceito. ΔX é deslocamento, D é deslocamento. Quando a gente fala de trabalho realizado, nós estamos falando de quê? De deslocamento. Agora vamos para os dados que a questão nos deu. Primeira pergunta, qual o trabalho realizado? Unidade de trabalho é joules, J. F, a força é igual a quem? F é igual a 3,0 vezes 10 ao quadrado newtons. Está tudo ali, escritozinho, bonitinho. ΔX, que é o deslocamento, 14 metros. Se fosse D é deslocamento? D é igual a quanto? 14 metros. Não muda nada. E o meu ângulo entre a força e o deslocamento é igual a quem? 60 graus. Aí eu vou pegar aqueles dados e vou substituir na minha equação. Aí eu vou ter igual a quem? Trabalho realizado é igual a F, que vai ser igual a 3,0 vezes 10 ao quadrado, vezes o deslocamento, que vai ser 14 metros, que está ali, vezes o cosseno de 60 graus.
Esse cosseno de 60 graus é um cosseno tabelado, é meio, meio, ou seja, 0,5. Então, eu vou dizer o quê? Vou substituir ali. Então, eu vou ter aqui 3,0 vezes 10 ao quadrado, vezes 14, vezes 0,5. Fazendo esta conta, eu vou achar que o trabalho realizado vai ser igual a 2,1 vezes 10 ao cubo joules. Joules é a unidade de trabalho. Ali, se a gente pegar 3 vezes 14, dá 42. Vezes 0,5, vai dar 21. Então, 21 vezes 10 ao quadrado, aí eu uso aquela regrinha das casas decimais, eu vou achar que é 2,1, botando em notação científica, vai ser igual a 2,1 vezes 10 ao cubo joules. Tranquilo? Fácil? Vamos lá. Vou falar mais um pouquinho de trabalho, só para vocês entenderem um pouquinho mais. Vou falar do trabalho realizado pela força-peso. Se vocês pegam um objeto e soltam esse objeto, a tendência dele é cair. Então eu tenho um exemplo ali, ó, minha maçã. Por que esse objeto vai cair? Porque sobre ele está atuando uma força que a gente chama de força-peso. Então a força-peso vai ser igual a massa vezes a aceleração da gravidade. Então ele vai cair. Se ele cai, ele vai caindo ali devagarzinho, vai ter um deslocamento que vai ser H. Então, quem é meu deslocamento? H. Quem é minha força? Massa vezes a aceleração da gravidade. Então, o meu trabalho realizado vai ser igual a quem? O peso vezes H. Porque entre o peso e o deslocamento H, o ângulo que vão formar o vetor deslocamento e o vetor peso, força, vão estar formando um ângulo de 0 graus. O cosseno de 0 é igual a 1. Então, o trabalho realizado vai ser igual a quem? Peso vezes H. Quem é peso? mg. Então, podemos concluir o quê? Que o trabalho realizado da força-peso vai ser igual a quem? A força-peso, que é mg, vezes altura. Então, o trabalho é igual a quem? Massa vezes a aceleração da gravidade vezes altura, ou seja, mgh. M é massa, que no sistema internacional a gente usa quilograma. Trabalho, já disse que é joules. A aceleração da gravidade, a gente dá por metros por segundo ao quadrado. E a altura é deslocamento, que vai ser metros. Tranquilo? Se vocês gostaram, dê um joinha. Até a próxima aula. Vou trazer trabalho de uma força variável, trazer exercícios, concluir o trabalho para a gente entrar em energia, teorema da energia cinética, teorema da energia mecânica, variação da energia mecânica, conservação de energia, tudo isso. Então, valeu, galera. Até a próxima aula. Fui!